Queridos, abra sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4. Capítulo de número 1, perdão. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 1, do verso 40 até o verso de número 45. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, do verso 40 ao 45. Diz assim a palavra do Senhor. Aproximou-lhe dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, dizendo: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e lhe disse: quero, fique limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não poder mais Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de todas as partes iam ter com ele. Amém, queridos? Eu queria pensar convosco nesta noite, regido por um tema: ainda há esperança. Eu fiz isso ontem lá em Clevelândia, eu vou fazer hoje aqui. Eu vou contar até 3, vou pedir para você repetir o tema da mensagem: ainda há esperança. Pastor, é profético? Ainda não. Pastor, é invenção? Também não. O que é? Pedagógico. Diz os estudiosos que tudo aquilo que a gente repete fica mais fácil de lembrar, a gente arquiva. Como eu quero que você saia daqui lembrando do que foi pregado, eu vou pedir para você repetir o tema da mensagem, tá bom? Ainda há esperança. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Ficou bonito, mas eu acho que você pode fazer melhor, não pode não? Eu vou falar o que eu falei ontem lá. Eu fiquei sabendo que se você falar mais alto, esse irmão do lado paga alguma coisa para você comer hoje. Põe a fé em prática nessa hora, irmão. Vamos lá, mais forte, ainda há esperança. 1, 2, 3. Sempre dá certo. Fala em comer, os crentes falam com mais força. Brincadeira, queridos. Queridos, o texto que nós lemos está inserido dentro de um contexto. E por que eu falei ainda há esperança? Porque normalmente a esperança, não à luz da expectativa bíblica, mas à luz dentro de um contexto secular, o símbolo da esperança é uma âncora. E por que o símbolo da esperança é uma âncora? Porque a âncora em um navio, em um barco, é a que dá sustentabilidade, é que fixa, é que firma. Muitas das vezes nós temos uma esperança em algo, e isso não é ruim, isso é bom. A questão é quando aquilo que nós colocamos a nossa expectativa está errado. Quando naquilo que nós apoiamos a nossa esperança está errado. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? O texto que eu li há um pano de fundo. E qual é o pano de fundo? O texto vai nos dizer que havia um homem que foi acometido por uma doença conhecida como lepra. Queridos, dentro do contexto da época em que esse texto foi apresentado, os rabinos da época haviam catalogados aproximadamente 72 tipos de lepra. Ou seja, qualquer inchaço na pele, vermelhão ou descascar da pele, era tido como lepra. Portanto, das 72, nós temos aquelas que eram curáveis, como as incuráveis. Dentro do pensamento da cultura, quando alguém era acometido por uma enfermidade dessa, por lei, você vai encontrar isso em Levítico, ele teria que se apresentar ao sacerdote. O sacerdote então o olhava e fazia uma análise e dava a ele uma espécie de uma quarentena, para que se essa pessoa se afastasse por um tempo,
E se essa enfermidade sumisse, então era do tipo curável. Mas se isso aumentasse, então era do tipo incurável. E para isso não tinha mais jeito. Vamos pensar no texto que nós lemos. Este homem, talvez, eu não quero ferir o texto, mas quem sabe num belo dia ele olha dentro de casa e diz assim: estranho, será que é isso? Talvez alguém dentro do seu lado diz para ele: você já sabe o que você tem que fazer, não é? Sim, sei. Eu vou até o sacerdote. E quando eu penso que ele vai ao sacerdote, talvez ele ouviu aquilo que ele nunca gostaria de ter ouvido. É lepra. É lepra. Mas ainda havia uma esperança. Qual era a esperança? Eu me afasto nessa quarentena e isso aqui vai melhorar. O problema é que quando Lucas trata deste caso no Evangelho sinótico, ou seja, os evangelhos que narram a mesma história, Lucas diz que veio ter com Jesus um homem com um corpo tomado de lepra. Lucas é médico. Logo, qual é a informação que nós temos? Que a lepra deste homem era do tipo incurável. Então subentende-se que talvez esse homem se afasta no primeiro período. E talvez ele está dizendo assim: vai melhorar, mas só piora. Vai melhorar, mas só piora. E talvez quando ele volta para a segunda análise, penso eu que talvez o sacerdote, ao ver, nem se aproxima. Para você não tem mais jeito. Para você acabou. Para você não há mais esperança. Até o dia que Jesus chegou na cidade. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu não sei qual foi a notícia que lhe deram. Talvez você ouviu aquilo que você nunca gostou de ter ouvido. Aí você disse assim: não, as coisas vão melhorar. Eu tenho certeza que vai melhorar. Mas em vez de melhorar, só piorava. Aí alguém chegou para você e disse assim: acabou. Para você já era. Para você não tem mais jeito. Eu vim aqui lhe dizer que quem dá a última palavra na tua história é Deus. Quem diz para você que acabou é Deus. Quem diz que é o fim para você é Deus. Queridos, mas quando alguém estava acometido de uma lepra do tipo mortal, então só havia uma expectativa a ele. Qual era a expectativa? Ver os seus dias se findarem num lugar distante. Já na época existia aquilo que a gente chama de leprosários hoje. Colinas, cavernas, lugares afastados. Até porque, se você estudar o Antigo Testamento, você vai perceber que eles não poderiam ficar no meio do povo. Teriam que estar em lugares distantes. Só que o texto vai dizer, escute isso, que quando Jesus chega lá, se aproximou um homem tomado de lepra de Jesus. Jamais ele poderia estar no meio do povo. Aí a Bíblia a gente estuda às vezes fazendo algumas perguntas, não é? Às vezes a gente olha para o texto e faz algumas perguntas. E eu fico pensando, como é que esse homem fica sabendo que Jesus está na região? Se na época não tinha o Face, ninguém postou no Face dizendo assim: sabe quem está aqui? Jesus. Não tinha o Zap, não é, irmão? O Zap melhorou. Alguém já joga no grupo e diz assim: você não sabe quem chegou. Não tinha mídia da época para jogar no rádio ou na televisão. Como é que esse homem fica sabendo que Jesus está lá? Aí a gente entende que era a mídia da época, o correio da época, era o boca a boca. Um ia passando para o outro: Jesus está aqui. Aí o outro dizia: Jesus está aqui. Aí o outro dizia: eu não vou parar até você entender. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Agora pensa comigo quando a notícia vai chegando, pastor Jean: Jesus está aqui. Alguém dizia assim: então há esperança. Aí o outro dizia assim: Jesus está aqui, então há esperança. Jesus está aqui, então há esperança. Eu vim aqui para lhe dizer: Jesus está aqui. E se Jesus está aqui, ainda há esperança. Agora, ouvir falar que Jesus está não basta. Como assim, pastor? Ouvir falar que Jesus está não basta.
Você fala de Jesus todo dia para alguém e ele nunca faz nada. Talvez lá no teu serviço você fala de Jesus para alguém, vamos lá na minha igreja. Jesus está lá e ele ouve, mas não faz. E ele quer mudança, ele quer viver milagre. Quando eu olho para esse texto, eu enxergo na vida deste moço algumas atitudes que ele teve que desencadearam o seu milagre. Eu fico olhando para a vida desse moço e tento aprender com ele alguma coisa. E aí quando eu olho para ele, eu quero pensar com você algumas ações que este homem tem que vão fazer a diferença sobre a vida dele. Até porque eu fico imaginando que ele está lá na caverna ou no leprosário e talvez alguém chega e diz para ele assim: sabe quem está na região? Está sabendo? Disse, quem? Aquele lá. Disse, aquele lá quem? Aquele rapaz, aquele quem? Aquele que o mudo falou para o surdo, que o cego viu, o paralítico andar. Não, vou falar de novo, você está com carinha de ué, né? Assim. Sabe quem está na região? Disse, não, quem? Aquele rapaz. Qual? Aquele que o mudo falou para o surdo, que o cego viu, o paralítico andar. Eu sei que tem gente que ainda está com cara de ué. Então deixa eu te explicar de um jeitinho pentecostal. Quem é que chegou, rapaz? Aquele que aonde ele chega, mudo fala, surdo ouve, cego enxerga, paralítico fica de pé. Ele chegou. Aí eu fico pensando, se ele está aí, eu preciso fazer alguma coisa. Permita-me pedir ao seu auxílio. Olhe para alguém e diga assim: faz alguma coisa. Pastor, mas fazer o quê? Vamos olhar para as atitudes que este moço tem. Primeira atitude que este moço tem, que vai desencadear o seu milagre: ele tem coragem. Pastor, coragem? O que o senhor está falando sobre coragem? Vamos pensar aqui uma coisa. Ele é um leproso. O texto diz que o seu corpo está tomado de lepra. Tomar a atitude de sair da onde está para ir encontrar-se com Jesus tem que ter no mínimo coragem. Pastor, coragem para quê? Primeiro, coragem para vencer a si mesmo. Aquele homem não nasceu daquela forma. Aquele homem estava daquela forma por uma circunstância. Emocionalmente aquele homem está abatido. Fisicamente aquele homem está debilitado. Queridos, mas eu fico pensando, aquele homem talvez olhando, porque a lepra era uma doença comum, talvez aonde ele estava, talvez tinha mais alguém, e talvez ele está dizendo assim: gente, eu vou sair. Alguém olha para ele e diz: você é doido? Você vai fazer o que lá fora? Ele diz assim: eu vou sair. Porque coragem para vencer primeiro a si mesmo. Querido, sabe por quê? Porque quando o diabo se levanta contra nós, a gente clama o sangue de Jesus e ele parte em retirada. Quando o homem se levanta contra nós, a gente pede o auxílio de Deus. Deus entra na causa e resolve o problema. Mas quando a questão é vencer a nós mesmos, sabe o que a gente faz? Quando alguém diz para nós assim: você tem que reagir, você diz assim: é porque você não está na minha pele. É porque você não sabe o que eu estou passando. É muito mais fácil a gente mergulhar na autocomiseração, olhar para nós e ficar dizendo assim: fazer o quê? Essa é a minha história, esse vai ser o meu fim. Mas eu olho para este homem, eu imagino ele como salmista. Quando ouve, talvez ele ouve a notícia de Jesus, eu lembro do salmista dizendo: porque está abatido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda louvarei. Pastor, o que você está dizendo? Eu imagino aquele homem dizendo: peraí, você está assim, mas não vai morrer assim. Você está assim, mas não vai terminar assim. Ei, 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 coragem, Deus vai te tirar dessa. Deus vai te tirar dessa. Coragem. Primeiro,
para vencer a si mesmo. Mas esse homem não precisa apenas de coragem para vencer a si mesmo. Esse homem precisa de coragem para vencer o repúdio das pessoas. Porque, culturalmente falando, ele é um leproso. Se você ler lá em Levítico, um leproso, para estar no meio do povo, ou quando tivesse uma situação, ele teria que andar com as vestes amarrotadas, o cabelo bagunçado. E alguns escrevem dizendo com uma campainha, uma espécie de um sino, que por onde passava tinha que gritar: leproso, leproso. As pessoas se afastavam e muitos pegavam em pedras para tirar. Então imagine esse homem, se ele não tem coragem para vencer o repúdio das pessoas. Talvez eu imagino alguém dizendo para ele assim: rapaz, se você for lá, vão tacar pedra em você. Se você for para lá, talvez alguém vai te xingar. Se você for para lá, alguém vai te reprimir. E eu imagino ele dizendo assim: eu sei, mas quem precisa de um milagre sou eu. Eu sei, mas quem precisa de uma cura sou eu. Eu sei, quem precisa de transformação sou eu. Ei, está perdendo tempo demais preocupado com o que as pessoas vão falar. Pastor, o que é isso? Você sabia que o ser humano tem necessidade de aprovação? Nós sofremos, não todos, mas em algum momento você já viveu isso. Nós sofremos de SPA, Síndrome dos Pensamentos Acelerados. A coisa nem aconteceu e você já está sofrendo. Por exemplo, qual é a ideia da necessidade de aprovação? Empresa nova, você nem chegou lá e já está sofrendo. Será que vão gostar de mim? Será que vão me aceitar? Você nem chegou na igreja e está dizendo assim: será que vão me olhar estranho? Será que vão ficar olhando para mim? Ei, quem precisa de um milagre é você. Vão lá, vão te olhar, talvez vão, mas enquanto o seu foco for Jesus, enquanto o seu foco for encontrar com Jesus, fique tranquilo. Deixa o A do lado, deixa o B do lado. Falar, o povo vai falar, sabia disso? Vão falar. É interessante porque tem uma historinha, que a gente conta, que talvez você conheça, e eu acredito que você conheça. Vinha um moço com seu avô, e eles vinham puxando um jumentinho com as bagagens em cima. E aí eles passaram por um povo, o povo olhou e disse assim: olha que absurdo, eles a pé, em vez de estar na montaria, fica aí cansado a pé. Aí eles passaram pelo povo, aí um olhou para o outro e disse assim: é verdade, né? É verdade, vamos subir. Aí subiram no jumentinho os dois com as bagagens. Aí eles estão passando, tem mais um grupo à frente. Aí um olha e diz assim: que absurdo, coitado do jumentinho, todo mundo em cima, coitado do animal. Aí eles falam assim: então tá errado. Vô, fica só o senhor, eu vou descendo. Passaram para outro grupo, aí alguém olhou e disse assim: que homem mal educado, coitado do neto, sozinho. Mas disse assim: então vamos fazer o seguinte, a gente troca. Aí o neto subiu e o vô foi puxando o jumentinho. Aí sabe o que acontece? Passaram para outro grupo, aí alguém olhou e disse assim: que menino mais folgado, um moço de idade aqui puxando o jumento. E ele... Aí os dois combinaram e disseram assim: vamos fazer um negócio, vamos jogar o jumento nas costas. Jogaram o jumento nas costas e estão passando. Aí alguém olhou e disse assim: que absurdo. Moral da história: você nunca vai agradar. Pastor, o que eu faço então? Olha para Jesus. Olha para Jesus. Esse homem, ele precisa ter coragem, primeiro, para vencer a si mesmo. Coragem, segundo, para vencer o repúdio das pessoas. E terceiro, ele precisa ter coragem para vencer os embargos da lei. Coragem para vencer a religiosidade. A religião da época dizia assim: você é um leproso, você tem que se afastar. Mas o negócio dele dizia assim: mas eu preciso de Jesus. A religião da época dizia assim: quem é você para estar lá? Você não é digno. Mas ele está dizendo: eu preciso de Jesus. Talvez os embargos da religiosidade diz assim: quem é você para estar aqui? Mas ele olha para o seu corpo leproso e diz assim: eu só sei de uma coisa, eu preciso de Jesus. Mas esse homem não tem coragem apenas para vencer
a si mesmo os embargos da lei. E quando a gente fala de coragem, talvez alguém olhe e diz assim: olha, ele é corajoso, ele não tem medo. Engana-se quem pensa assim. Qual é a diferença do covarde e do corajoso? Ambos têm medo, pastor, sim. Só que o que torna o corajoso é que ele sabe enfrentar os seus medos. Então nesta noite, pelo amor de Deus, reage, faz alguma coisa, porque ainda há esperança. Pastor, mas qual é a segunda atitude que este homem tem, que vai fazer com que ele viva um milagre? A segunda atitude, o texto vai dizer, e o verso de número 41 na verdade, vai dizer assim: e aproximou-se de Jesus. Olha que interessante, queridos, ele tem coragem de sair da onde está, venceu a si mesmo. A segunda atitude é que a proposta dele é uma: eu preciso me aproximar de Jesus. Pastor, mas como assim? O que isso tem a ver? Queridos, vamos pensar aqui uma coisa. A Bíblia diz que este moço, ele sai da onde ele está e consegue se aproximar de Jesus. Mas quando eu olho para o texto bíblico, eu percebo que muitas pessoas tentavam se aproximar de Jesus e não podia por causa de uma multidão. Ontem eu preguei sobre Zaqueu, e Zaqueu queria ver Jesus e não pôde por causa da multidão. O que me chama a atenção é que se a gente olha para o texto, diz assim: então não tinha multidão, ele estava tranquilo. Mas se você olhar o capítulo 2, Jesus entra dentro de uma casa, 4 amigos querem levar um paralítico até Jesus e não pode por causa da multidão. Aí você diz assim: pastor, não tinha multidão? Tinha. Mas por que ele chega fácil, simples? Ele é um leproso. Então imagina a cena, quando ele sai com coragem, quando ele vai se aproximando e onde Jesus estava tinha uma multidão. Eu imagino a cena, quando ele vai chegando, todo mundo se afasta, todo mundo vai para longe. E eu imagino a cena assim: credo, que nojo, sai daqui. Ah, credo, querido, todo mundo correu, mas teve um que ficou, disse assim: pode vir, eu estou te esperando, pode se aproximar, eu estou te esperando. Tem muita gente que vai correr de você. Tem muita gente que só vai querer estar ao teu pé, estar perto de você quando você ainda tem dinheiro. Tem muita gente que só vai querer estar ao seu lado se as coisas estão dando certo. Mas tem um que mesmo que você esteja leproso, ele não arreda o pé. Mesmo que alguém olhe para você e não lhe dê nada, ele não arreda o pé. Queridos, eu fico pensando, eu fico olhando para o texto e fico pensando: este homem se aproxima de Jesus de tal forma que quando você olha o texto vai dizer assim, que Jesus, estendendo a mão, o tocou. Então, pastor, qual é a distância que este homem está de Jesus? Um braço. Mas vamos pensar aqui uma coisa. O senhor pode me ajudar? Estica o braço aí, por gentileza. Faz de conta que você é Jesus e eu sou leproso, tá bom? Eu dei Jesus para você, irmão. Você ficou com a melhor parte. Ele é Jesus, estica o braço. Isso. Queridos, eu estou próximo dele, sim ou não? Não, melhora, senão eu não vou continuar pregando. Brincadeira. Eu estou próximo dele, sim ou não? Mas dá para tocar? Ele está esticando tudo. E agora, eu estou próximo, sim ou não? Dá para tocar? Dá para tocar, sim ou não? Estica o máximo aí. Dá para tocar? Não dá, irmão, ele está lá, não encosta. E agora, dá para tocar? Está tocando, não está? Obrigado, querido. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? É que tem hora, pastor Jean, que a gente pensa que está próximo, e o Senhor está dizendo assim: mas ainda não está do jeito que eu quero. Ah, mas agora eu já consigo ir no culto de sexta, e estou até pensando em ir no domingo. Ele está dizendo assim: então, mas para acontecer eu quero você mais perto. Para a coisa mudar eu quero você mais perto. Ei, existe aquele que é familiar e existe aquele que é íntimo.
Querido, eu posso conhecer tudo sobre alguém, necessariamente não ser íntimo. Ser íntimo significa estar próximo, estar junto. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se aproxima de Jesus hoje, porque haverá mudança. Se aproxima de Jesus hoje, porque haverá milagre. Se aproxima de Jesus hoje, porque haverá restauração. Eu sou de um tempo que cantava na igreja, talvez você não conheça. A irmã Mara Lima cantava um hino, que eu lembro que as irmãs cantavam na igreja, o grupo de mulheres. E a irmã Mara Lima cantava um hino que dizia assim: quando estou pertinho dele, tenho uma fé de Abraão. Quando estou pertinho dele, tem uma força de Sansão. Quando estou pertinho dele, tem a unção de Eliseu e a coragem de Elias. Quando estou pertinho dele, luto como Josué. Quando estou pertinho dele, tenho o sonho de José. Quando estou perto de Deus, não importa o que aconteça, eu vou vencendo todo. Eu vou vencendo todo dia. Qual é o segredo, pastor? Se aproximar de Jesus. Só o que me chama a atenção no texto, que ele não apenas tem coragem, ele não apenas se aproxima, mas esse moço, ele se humilha e adora. Como assim? O verso de número 40 diz que se aproximou de Jesus um homem leproso e de joelhos suplicava: Senhor, se quiseres pode curar-me. Aí você diz assim: mas pastor, como é que o senhor pode afirmar que ele se humilha e adora? Irmão, eu estou falando de um judeu. Quem é que um judeu se ajoelha diante de outro, se não reconhecer que esse outro é de uma patente maior que a sua, e se não reconhecer que esse outro é Deus? Você lembra lá no livro de Esther? O Mardoqueu não se ajoelhou. Por quê? Porque ele sabia que para se prostrar só diante de Deus. Mas pastor, esse moço se humilha e adora. Sim, ele está de joelho, reverência, sinal de adoração. Mas o que me chama a atenção é que ele ainda está leproso, mas está de joelho adorando. O milagre ainda não aconteceu, mas está de joelho em sinal de reverência. A porta ainda não abriu, mas ele está de joelho em sinal de adoração. A cura ainda não chegou, mas ela está de joelho em sinal de adoração. O marido ainda não voltou, mas ela está de joelho em sinal de adoração. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque tem gente que diz assim: no dia que Jesus fizer, eu adoro. No dia que a porta abrir, eu adoro. No dia que a coisa aconteceu, eu adoro. Aí eu lembro da Cananeia, Mateus 15, que aí Jesus, né, ela ouve dos discípulos: despede-a, porque vem gritando atrás de nós como uma doida. Aí Jesus disse assim: filho, não é lícito tirar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Eu não vou entrar no mérito do texto, mas é como dizer assim, ó, eu não vim, quando Jesus diz assim, eu não vim senão primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, não é ainda a tua vez, assim não tem problema. Enquanto a vez não chega, eu fico aqui embaixo. Mas não é lícito tirar o pão dos filhos e deitar o cachorrinho. Ela diz assim: quem disse que eu quero o pão inteiro? Se cair uma migalha, se eu conseguir levar essa migalha para casa, é só da migalha que eu preciso. Aí, irmão, eu imagino a cena, Jesus olhando e diz assim: quem disse que adorador assiste culto embaixo da mesa? Quem disse que adorador termina culto embaixo da mesa? Filha, ó mulher, grande é a tua fé, seja feita contigo conforme tu veio, busca. Aí o verso diz: e naquela hora sua filha ficou sã. Que hora? Hora que ela está de joelho. Enquanto ela está de joelho aqui, Jesus está curando lá. Enquanto ela está de joelho aqui, Jesus está libertando lá. Enquanto você está de joelho aqui, Jesus está abençoando lá. Pastor, não entendi, você é adorador? Então você não vai voltar de mão vazia. Você é adorador? Fique tranquilo, enquanto você está aqui, o Senhor está trabalhando lá. Ele adora. Você está disposto a adorar mesmo que ainda não tenha acontecido? Mas esse moço tem ainda uma quarta atitude. Qual é a quarta atitude desse moço?
ele demonstra uma fé genuína. No final do verso 40 ele diz assim, de joelhos: Senhor, se quiseres, pode curar. Pastor, por que o senhor está dizendo que ele demonstra uma fé genuína? Ele sai de onde ele sai com a seguinte indagação: que pode? Eu sei que pode, só preciso perguntar se quer. Que ele pode? Ele pode, só preciso saber se ele quer. Deixa eu lhe dar uma dica: nunca duvide do poder, duvide da vontade. Vou falar de novo: nunca duvide do poder, duvide da vontade. Mas por que duvide da vontade? Porque nem tudo que ele pede é a vontade, nem tudo que você pede é a vontade dele para você. Então, este moço, ele não tem dúvida que Jesus pode fazer. Ele está dizendo assim: se quiseres. A única coisa que ele tem dúvida é da vontade. Como assim? Poder para fazer ele tem, eu só preciso saber se ele quer. E às vezes esse é o nosso problema. A gente vem aqui dizendo assim: Senhor, eu não sei se o Senhor pode. Claro que ele pode. Ele é o El Shaddai. O seu nome é El Shaddai, numa tradução todo-poderoso, mas uma tradução mais profunda, é a fonte que alimenta, é a raiz de tudo, é da onde tudo emana. É por isso que alguns críticos dizem: mas essa palavra pode ser traduzida no feminino, porque traz a ideia de uma mãe que amamenta. Não, é a ideia que é a fonte de vida, da onde tudo jorra. Ei, poder para fazer ele tem, poder para realizar ele tem. Agora você só precisa entender: Senhor, é a tua vontade? Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque, irmão, a melhor coisa é entender a boa vontade de Deus. Qual é a quinta atitude que este moço tem? Ele demonstrou submissão. Submissão, pastor? Sim. Primeiro, ele está de joelho. Segundo, ele está perguntando: se quiseres. Por que, pastor, o senhor está dizendo que ele demonstrou submissão? Porque ele não chegou para Jesus e disse assim: ou o senhor faz, ou eu entrego meu cartão de membro e nunca mais volto aqui. Ou o senhor faz, ou eu vou virar minha vida do avesso. Não, ele está de joelho dizendo assim: se quiseres. Vem hoje, que hoje eu coloco Deus na parede. Vamos pensar aqui uma coisa: onde é que você vai arrumar uma parede para encostar a Deus? Como assim, pastor? A Bíblia diz que ele se assenta sobre o globo da terra. As nuvens são poeira dos seus pés. Ele desenrola os céus como cortina, pesa as ilhas na sua mão, junta as águas da terra e pesa as ilhas como numa balança de precisão. Deixa eu lhe dizer uma coisa: ele manda e não é mandado, ele faz e não precisa explicar porque fez. Ele é Senhor dos senhores, ele é Rei dos reis, ele pode, ele tem, ele faz, ele realiza, ele é Senhor. Pastor, mas por que o senhor está falando de submissão? Porque eu aprendi com Jesus. Ele está lá no jardim do Getsemane, e ele está lá sofrendo toda aquela angústia de toda a nação, o pecado caindo sobre ele. E ele está dizendo assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua. Irmão, se Jesus foi submisso, não é melhor do que Jesus? Então é melhor aprender com o moço dizendo assim: querer eu quero, mas que prevaleça a tua vontade. Aí eu olho para Romanos 12, quando Paulo diz assim, que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Você pode não estar entendendo agora, mas quem sabe lá na frente você vai descansar, vai dizer assim: realmente Deus sabe o que faz. Às vezes, diante de certas situações, a gente pensa que é jargão de pregador, jargão de pastor, quando alguém diz assim: calma,
Deus sabe o que faz. Mas tem hora que a gente para, reflete e diz assim: verdadeiramente Deus sabe o que faz. Vou parafrasear o meu amigo pastor Júlio: Deus não erra? É isso, pastor? É assim? Deus não erra. Deus não erra. Ele sabe o que faz. Mas olha que interessante, irmãos. Este moço, ele tem 5 atitudes para com Jesus. Existe um princípio no mundo físico que é conhecido como uma das leis de Newton, o princípio da ação e reação. Toda ação gera uma reação, igual ou contrário. O que a gente precisa entender, que muitas das vezes no mundo espiritual também é assim. Como assim, pastor? Mundo espiritual, ação e reação. Você veio aqui nesta noite, ação. Resposta de Deus para você, reação. Você coloca o seu pedido de oração, ação. Resposta de Deus, reação. Eu vou abrir um jejum, eu vou abrir uma consagração, vou clamar, ação. Milagre, reação. É isso que nós precisamos entender. Este moço tem 5 ações para com Jesus. Ele se aproxima, ele tem coragem, ele se humilha, adora, ele demonstra uma fé genuína, ele é submisso. Mas pastor, qual é a reação de Jesus para com ele? E eu quero pensar com você, de modo bem rápido, as reações de Jesus para com esse moço. Primeira reação de Jesus para com aquele homem, o texto vai dizer que Jesus tem profunda compaixão. Verso 41 vai dizer: e Jesus, movido de grande compaixão. Pastor, o que é compaixão e o que é dó? Dó, eu não sei se você entende, eu tenho um pezinho lá no Nordeste, minha mãe é do Nordeste, e dó é mais ou menos assim: a gente vê a situação, vê a circunstância e diz assim: bichinho. Mas o bichinho que se vira, e você diz bichinho, e segue o seu caminho. E pastor, o que é compaixão? Muito parecido com empatia. Compaixão é pôr-se no lugar do outro, mas a compaixão é como se fosse um passo a mais da empatia. Por quê? Porque a compaixão te comove tanto que você diz assim: preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Quem é que teve compaixão por esse moço? Jesus. O texto não diz que ele teve apenas compaixão, diz que ele teve profunda ou grande compaixão. Olha que lindo. Ele está de joelho dizendo: se quiseres, pode curar-me. Verso 41. E Jesus, movido de grande compaixão. O que é isso? Jesus orando dizendo assim: eu sei o quanto está difícil. Eu sei, talvez teu pai não sabe, mas eu sei. Talvez teu marido nem imagina, mas eu sei. Talvez o teu pastor vê o teu sorriso e acha que está tudo bem, mas eu sei. Eu sei o quanto está doendo. Eu imagino Jesus olhando para ele e dizendo assim: calma, é só uma questão de tempo, o quadro vai mudar. Calma, é só uma questão de tempo, a coisa vai virar. Calma, é só mais um pouquinho e a situação vai inverter. Eu quero ser profeta da palavra para lhe dizer: calma, calma, é só mais um pouquinho, aguenta, é só mais um pouquinho, desiste não, desanima não, é só mais um pouquinho. Ele já olhou para você e está movido de grande compaixão, vai entrar na tua causa. Primeira reação de Jesus, grande compaixão. Segunda reação de Jesus, o verso 41 vai dizer assim: e Jesus, movido de grande compaixão, vírgula, lhe estendeu a mão. Qual é a segunda reação de Jesus? Jesus estendeu a mão. Pastor, o que tem de mais? Simples, ele é um leproso. Quem em sã consciência estenderia a mão para um leproso no contexto da época? Um rabino itinerante como Jesus era na ocasião. Se ele encostasse num leproso, ele traria sobre si o estado de impureza. Então os mestres que existiam na época fugiam desse tipo de gente. O quê? Vai queimar meu filme, vai me sujar, não posso. Mas eu acho lindo que Jesus estende a mão para aquele que muita gente abandonou.
Jesus estende a mão para aquele que muita gente deixou de lado. Jesus estende a mão para aquele que muita gente esqueceu. E se eu fosse cantor igual o pastor Júlio, ia dizer assim: quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão, para quem? Para. Você crê que a mão dele está estendida na direção da tua casa? Você acredita que a mão dele está estendida na direção da tua saúde? Você acredita que a mão dele está estendida na direção do teu casamento, na direção do teu ministério hoje? Ele estendeu a mão para você, pastor, mas está complicado. Como é que estava a vida daquele homem? A vida daquele homem estava se desfazendo, porque a lepra destruía a sua carne. A lepra era uma doença que consumia os seus ossos, mas esse homem tem uma mão estendida para ele, e essa mão estendida quer dizer: ei, o quadro vai mudar, ei, a situação vai mudar, ei, a mão dele hoje se estendeu na tua direção. Mas qual é a terceira reação de Jesus, pastor, para com ele? Jesus não apenas se moveu de grande compaixão, Jesus não apenas lhe estendeu a mão, mas quando a gente olha a continuação do verso, tem mais uma vírgula: ele estendeu a mão, vírgula, e o tocou. Se estender a mão, ninguém estendia, tocar, piorou. Por quê? Porque se você tocasse no impuro, o estado de impureza contaminava quem estava limpo. Só que quem é que está tocando? Quem está tocando? Quando Jesus toca, o negócio é diferente. Quando Jesus toca, é o impuro que fica limpo. Quando Jesus toca, é diferente. Eu vou dar uma de cantor de novo aqui. Eu não sei se você conhece esse hino, mas é muito antigo. Diz assim: não é esse não, irmão. Se fosse minha esposa cantando, diz assim: a outra faixa. Mas eu nem sei qual é esse. Mas seria mais ou menos assim: tocou-me, Jesus tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, o que ele fez? Livrou-me da escuridão. Deixa ele te tocar hoje. Deixa ele te tocar hoje. Mas o que me chama a atenção, pastor Júlio, é que quando Jesus toca, ele não é curado de imediato. Se você olhar o texto, ele não é curado de imediato. Jesus tocou, aí o verso diz assim: e tendo dito isto, então ele só é curado depois que a palavra é liberada. Aí a gente pergunta assim: então por que o toque de Jesus, pastor? Deixa eu lhe dizer que o toque de Jesus, antes de curar o físico, está curando a alma. O toque de Jesus é terapêutico. Como assim? O homem é leproso e está de joelhos. Um leproso não sabe o que é calor humano, ó. Um leproso não sabe o que é um toque há muito tempo. Imagina a cena, ele de joelho, e Jesus não apenas estende a mão, mas o toca. Eu fico imaginando uma cena, pensar pode, não é proibido, que quando Jesus toca nele, ele segura aquela mão e diz assim: quem é ele? Todo mundo tem nojo de mim, ele não. Todo mundo me despreza, ele não. Todo mundo me rejeita por causa do meu estado, e ele está tocando em mim. Sabe aonde a cura começou? De dentro para fora.
A religião pode te mudar de fora, mas só o toque de Jesus te muda pelo lado de dentro e reflete do lado de fora. Hoje Ele está tocando na tua alma. Alegra o teu coração, se alegre, porque o toque de Jesus chegou sobre a tua vida. E aí eu quero pensar com você sobre uma quarta reação de Jesus. Qual é a quarta reação? Primeiro, Jesus se move de grande compaixão. Segundo, Jesus estende a mão. Terceiro, Jesus o toca. Pastor, e qual é a quarta reação de Jesus? Jesus libera uma palavra. Se a gente entendesse o que é o poder de uma palavra de Jesus, pastor, antes não faz nada. Não faz, irmão. Mas se a palavra é de Jesus, olha que interessante. Ele chega para Jesus e diz assim: Senhor, se quiseres pode curar-me. Ele está fazendo indagação. Ele está fazendo uma pergunta. Senhor, se quiseres você pode me curar. Quem faz uma pergunta quer uma bem forte, para ficar bem bonito. Quem faz uma pergunta quer uma. Já entrou aos pés de Jesus atrás de uma resposta? Quem já veio atrás de uma resposta? Quantas das vezes a gente entra no culto dizendo assim: ah, como eu queria uma resposta. Mas olha que interessante. Senhor, se quiseres, pode curar-me. 41, lá na parte final, e disse-lhe Jesus: quero. Você não deu glória porque a palavra é simples. Talvez aquele moço poderia esperar assim: calma aí, agora vai acontecer. Não, Jesus só liberou uma palavra: quero. Fique limpo. O verbo ficar está no imperativo. Se está no imperativo é uma ordem. Se é uma ordem, Jesus está olhando e diz assim: eu não estou preocupado se o da multidão vai crer. Eu não estou preocupado se alguém lá na tua casa vai crer. Eu não estou preocupado se o fulano está fazendo figuinha. Eu não estou preocupado se o outro se preocupou. Vou fazer uma mandiga para não acontecer. Ele está dizendo assim: eu quero. E quando eu quero eu dou uma ordem. E quando eu dou uma ordem, o milagre acontece. Quero. Fique limpo. Fique, eu quero. Ele foi atrás de uma resposta. E Jesus lhe deu uma resposta. Quem sabe não é hoje que ele olhou para você e disse assim: eu quero, caroço saia, eu quero, porta se abra, eu quero, milagre aconteça, eu quero. Quem sabe hoje ele não olhou para você e lhe deu sinal de positivo dizendo: é hoje, vai acontecer. Queridos, o texto vai dizer, verso de número 42: e tendo dito isto, logo a lepra desapareceu e ele ficou limpo. Mas peraí, a lepra é do tipo mortal que tomou todo o corpo. Então, não é uma doença externa, é algo que está ligado ao sangue e aos ossos. Por isso que a carne entra no estado de putrefação. Provavelmente esse homem tem muitas partes do seu corpo que já estão todas comidas, que já estão todas deterioradas. Só que o verso diz assim: e logo a lepra desapareceu e ele ficou limpo. O que implica dizer que teve coisa que Jesus teve que fazer tudo novo. O que é que o Senhor quer dizer? O que precisa restaurar, ele restaura. Agora, se precisar dar algo novo, ele dá algo novo. Se precisar fazer tudo novo, ele faz. Pastor, o amor acabou, não tem mais nada, ele faz algo novo. Pastor, para mim chega, o médico condenou, ele tem poder de fazer algo novo. Pastor, mas lá na empresa acabou, ele tem poder de fazer algo novo. Ele é Senhor dos senhores. Quinta e última reação de Jesus. Não vou me demorar mais, né? Eu falo bastante, então nunca mais eu volto, né? Deixa eu lhe dizer uma coisa para você. Qual é a quinta reação de Jesus? Aquele moço teve 5 ações, Jesus vai ter 5 reações. Qual é a quinta reação de Jesus? Jesus lhe dá um conselho.
Olha que lindo isso. Jesus lhe dá um conselho, verso 43 e 44. Diz assim: e advertindo severamente, logo despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, porém mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Sabe o que Jesus, qual é o conselho de Jesus? Jesus manda ele apresentar-se ao sacerdote. O que Jesus está dizendo para ele? A minha parte eu fiz, agora vai você e faz a... Por que isso? Porque o sacerdote era a autoridade legal constituída para chegar para aquele moço e dizer assim: você está livre, você está limpo, você não deve mais nada, pode voltar para o seu convívio. O problema, com todo respeito, desculpe a expressão, ele é boca aberta. Ele é boca aberta. Ele sai dali contando para todo mundo que causa um rebuliço. Pastor, não glorificou o nome de Jesus? Sim. Mas vamos pensar aqui uma coisa? Vamos pensar pode. Imagina esse moço: olha, eu estou curado. Chega no meio da galera: eu estou curado. E alguém diz assim: você já passou no sacerdote? Então, depois eu vou ver esse negócio aí. Não, meu filho, cadê o documento? Cadê a liberação? Jesus não quebrou o princípio, não atropelou princípios assim. A minha parte eu fiz. Agora faz favor, vai lá conforme manda a lei, oferece o que Moisés determinou. Agora imagina a cena: passou no sacerdote. Gente, estou de volta assim. Você passou no sacerdote, meu filho, quando Jesus faz, é bem feito. Olha o papel aqui, ó. Tá tudo ok. Ou seja, a gente precisa entender que, embora nós buscamos o espiritual, tem partes que cabem a nós e nós precisamos fazer. Fui pregar num congresso muito grande, e eu cheguei e a rua estava lotada. E aí o pastor chegou, passou num obreiro da porta e disse assim: pastor, para aqui em fila dupla, no meio da rua, assim, na avenida. Eu disse: mas é errado, varão. Passou aqui, tá com a gente, tudo nosso. Eu fiquei meio com medo, e todos os irmãos que chegavam, ele mandando fazer fila dupla no meio da rua. E como eu estava meio atrasado, eu desci a minha família e disse: tá bom, parei lá. Aí eu estou pregando. Quando eu terminei de pregar, fui fazer a exposição do meu material que eu havia levado. Quando eu olho, só estava o meu carro lá e o trânsito multando. Aí eu corri para o moço e disse assim: escuta, não multa não, eu tiro. Ele disse assim: rapaz, todo mundo tirou, só o senhor que não veio tirar. Sabe por que eu não fui tirar? Eu estava pregando. Aí eu fico pensando, às vezes a gente espiritualiza onde não tem que espiritualizar. Imagina o obreiro, a cena: pastor, é tudo nosso. Já pedi a Deus: Deus, eu quero um querubim nessa ponta da rua, um serafim na outra ponta. O problema é que quando o trânsito veio, o serafim e o querubim, eu disse: Senhor, eu até fui dar uma força, mas está tudo errado lá. Eu até ia dar uma força. Lógico, é uma conjectura. O que eu quero dizer? Conselho de Jesus: milagre é com Ele. A parte que cabe a você, por favor, vá e faça. Mas eu disse, qual era o tema da mensagem? Ufa, quase que você esquece, hein? Vamos pensar uma cena para mim acabar aqui. Imagina a cena: esse moço está longe de tudo e de todos, só que a vida dele se cruzou com Jesus. Ele teve encontro com Jesus. E quem encontra com Jesus ainda há espera. Então eu imagino uma cena: esse moço está voltando para casa, e talvez alguém dentro de casa achou que ele já havia morrido. Talvez alguém dentro de casa achou que ele havia partido. E talvez uma batida na porta. E alguém disse: quem será? Está esperando alguém? Quem será? E talvez quando alguém abre a porta, diz: você? Eu achei que tu tinha morrido. Eu achei que tu nem estava mais vivo. E talvez ele olhe e diz assim: quase fui. Faltou pouco. Mas quando eu achei que estava tudo acabado,
eu ouvi falar de um homem chamado Jesus. E eu descobri uma coisa: que em quem encontra com Jesus ainda há